comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Convido você a ficar em pé, você que for encontrando este texto da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos em torno da sua palavra. Pai, pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito fale livremente a cada coração, que os corações estejam abertos para receber, meu Deus, esta palavra que veio dos céus para os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos já perceberam que ao longo da história, sempre, o povo de Deus foi minoria? Eu não sei se os irmãos já se atentaram para este detalhe, mas na maior parte da história, o povo de Deus foi minoria. Alguns exemplos. Na Arca de Noé, a maioria ou a minoria entrou na arca? A esmagadora minoria. Dos que saíram do Egito, a maioria ou a minoria chegou até a terra prometida? A minoria. Apenas 2. De todos os reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, apenas a minoria, e estes no reino do sul, foram fiéis ao Senhor. Ao longo da história, o povo de Deus sempre foi minoria. Em João capítulo 6, após a multiplicação dos pães e dos peixes, uma multidão seguia a Jesus. Mas, quando Jesus pregou sobre a salvação de maneira direta, Jesus chegou a dizer que aqueles homens e aquelas mulheres estavam seguindo a Ele pelo simples fato dos milagres que Ele fazia e não quem de fato Ele era. A grande multidão foi embora, ficando apenas 12. E dos 12, um ainda. E Jesus virou para os 12 e disse o seguinte: vocês também não querem ir embora? Por quê? Porque Jesus não quer que as pessoas o sigam por medo, por ganância, de jeito nenhum. Jesus quer que os seus seguidores enxerguem quem Ele é e não o que Ele pode fazer. A Bíblia chama este pequeno povo, esta minoria, de remanescente fiel. No texto de Romanos capítulo 11, a partir do versículo 3, uma citação de Paulo ao texto que nós lemos, a palavra de Deus diz o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição de graça. Sempre houve e sempre haverá um remanescente, uma minoria que permanecerá firme nos caminhos do Senhor. O povo de Deus nunca será maioria. Enquanto a igreja estiver aqui, o povo de Deus nunca vai ser maioria. E hoje, a igreja é bombardeada, e quando eu digo igreja, somos nós, somos bombardeados por uma série de coisas que o mundo nos oferece. É ismo para cá, é ismo para lá, é comunismo, é fascismo, é feminismo, é negacionismo, é ateísmo, e um monte de ismos. E isso, infelizmente, tem arrebanhado muita gente que, ao invés
de ficar firme, focado no Senhor, acaba indo por esse tipo de causa, por esse tipo de bandeira, perdendo o foco da real importância que nós temos nessa vida, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Sem contar as falsas religiões, que pegam a pessoa ou pelo medo, se você não for na igreja, você vai perder a sua salvação. Coisa terrível. Ou pela ganância, dá 1 e você recebe 2. E tem também aqueles que estão pregando a teologia do evangelho fácil. E muitos estão sendo arrebanhados. Só que a mensagem dos céus não é assim. Não é essa. A mensagem do céu confronta a nossa vida para abandono de pecado. A palavra de Deus nos fala quem nós somos, pecadores, distantes de Deus, que pela sua graça fomos reconciliados com Ele. Essa é a palavra de Deus. Só que esta mensagem é impopular. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: quando menos é mais. Vamos falar todos juntos? Quando menos é mais. Mas essa minoria tem uma característica. Essa minoria, que hoje é chamada de Igreja do Senhor Jesus, tem uma grande verdade. Aqueles que são Igreja do Senhor Jesus nunca estão sozinhos. Nunca estarão sozinhos. E quem garante isso? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus. No texto que nós lemos, nós encontramos Elias. Elias que por 2 vezes disse: só eu fiquei. Eu estou sozinho. E Deus disse para ele uma mensagem importantíssima: não, deixei 7.000 que não se dobraram a Baal e nem beijaram a Baal. Nós, irmãos, enquanto Igreja do Senhor Jesus, nunca estaremos sozinhos. Nunca. Somos minoria, é verdade, mas temos mais gente junto com a gente. Debaixo da verdade que nós nunca estaremos sozinhos, nós temos 3 constatações importantíssimas. A primeira: você não estará sozinho nas lutas. Nunca. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19, ele está enfrentando os profetas de Baal. São 450 profetas. E ali ele disse a primeira vez que estava sozinho. Só que o que Elias não sabia é que todo o Israel foi convocado para aquela batalha. E o que nos informa o texto que lemos? Que lá em Israel haviam 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, naquela batalha que Elias está enfrentando os profetas de Baal, ele não estava sozinho, ele estava com mais 7.000 ali. Tinha 7.001 do lado do Senhor. E a grande maioria do lado de Baal. Mas Elias não estava sozinho. Quem é da Igreja do Senhor sabe que toda uma estrutura foi montada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para que no meio das lutas nós tenhamos uns aos outros para lutar. Irmãos, eu passei por isso. Os irmãos sabem. Quando estive entre a vida e a morte, na cirurgia, eu sentia a oração do povo de Deus. Irmão Gerson, acredito que também. Irmão Rogério, também. Todos que passaram por essa experiência sentiram isso muito forte. Mas aqueles que não passaram por uma experiência assim também sentem. Também sentem a igreja, o povo de Deus, um do lado do outro ali. Às vezes nós até nos sentimos sozinhos, mas o fato é que não estamos e não estaremos enquanto estivermos na Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que o isolamento não é uma opção. Por isso que você que pode deve vir aqui e orar junto com o seu irmão. Orar pelo seu irmão e permitir que o seu irmão ore por você também. Porque quando alguém ora por outro, quando um irmão ora por outro, isso já é prova de que este que precisa de oração não está sozinho. Não é verdade? Quando nós oramos uns pelos outros, isso é prova de que nós não estamos sozinhos. Quando alguém dá uma palavra de conselho, isso prova que a igreja do Senhor, ou que na igreja do Senhor ninguém fica sozinho. Nós devemos ter a firme convicção, irmãos, de que a sua luta é a luta de todos. E a luta de todos é a sua luta também. Amém. E assim a igreja segue. E assim este pequeno grupo, essa minoria, segue firme. Portanto, se você tem um pedido de oração, faça. Faça. Uma vez eu encontrei um casal que foi da nossa igreja num supermercado e eu falei assim: nossa, mas vocês sumiram, o que aconteceu? A minha esposa operou e ninguém foi nos visitar, mas vocês pediram oração para alguém? Não. Aí ficou difícil. Peça oração. Vamos lutar juntos. Essa é a igreja do Senhor Jesus, aquela que luta junta. Se de repente a sua luta é com você mesmo, algum pecado, alguma culpa que você está carregando, Tiago 5:16 vai nos dizer: confessem as culpas uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, nós temos uns aos outros, e como o pastor pregou no último domingo, essa mutualidade faz com que nós vençamos o pecado, faz com que nós nos curemos, faz com que nós caminhemos firme ao lado do Senhor e ao lado dos irmãos nas lutas. E alguém disse no chat, que a irmã Eunice disse: eu agradeço pelas lutas, porque é pelas lutas que vem a vitória. E a minha vitória deve ser a vitória de toda a igreja. E a vitória da igreja deve ser a minha. Por quê? Porque a igreja caminha junto. Somos minoria, sim, mas em nenhum outro lugar há tanta ajuda. Porque Deus deixou a igreja. Deus deixou você para me ajudar e me deixou para te ajudar. Isso é uma bênção. Mas não apenas nas lutas. Você e eu não estamos sozinhos na adoração. Porque veja, Elias estava dizendo: eu sou zeloso, só eu fiquei. E Deus disse: não, 7.000 não dobraram os seus joelhos a Baal. E o que significa esse dobrar o joelho? Não estão adorando a Baal. Dobrar os joelhos é um sinal de adoração. Você que não dobra os seus joelhos para o mundanismo, você que não dobra o seu joelho diante do secularismo, do ateísmo, do humanismo, dos evangelhos das facilidades, você que não dobra o seu joelho diante de pecados, você que não dobra o seu joelho diante das coisas que o diabo oferece, saiba, você não está sozinho. Há muitos outros que também não estão dobrando os joelhos diante dessas coisas, estão dobrando os joelhos diante do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que não estão se dobrando. Às vezes parece que somos tão poucos, às vezes parece que somos fracos. Não! Amém. Há muitos outros que não estão se dobrando também. Há aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que se comprometeram a uma vida santa, é claro, que erra, que peca, mas que se levanta diante do perdão de Deus e segue firme. Irmãos, quando nós olhamos aqui e vemos este povo, como nosso coração se alegra. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Quando você olha ao seu redor e vê gente no mesmo templo que você,
adorando o mesmo Deus que você. Isso mostra que você não está sozinho na adoração. Nós dobraremos e dobramos o nosso joelho ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores unicamente. E não estamos sozinhos nisso. Não estamos sozinhos nisso. A gente olha para o mundo e vê a exaltação ao pecado, a exaltação à facilidade, e vê que a grande maioria vai por esse caminho. Mas quando chegamos aqui e olhamos que há um povo que também não faz isso, o nosso coração se enche de alegria. Há uma terceira grande constatação sobre o fato de não estarmos sozinhos. Não estamos sozinhos no louvor a Deus. Por quê? Aqueles 7.000 não se dobraram a Baal e nem beijaram, e nem usaram os seus lábios. E o beijo, naquela cultura, indica respeito, indica admiração, indica louvor. E o Senhor enfatizou que não, tinha gente lá que não estava louvando a Baal. O louvor e a adoração são coisas diferentes. Nós adoramos a Deus louvando também, mas louvor é elogio. Irmãos, eu tenho que confessar uma coisa. A primeira vez depois que o povo voltou, depois de tanto tempo o culto fechado, o templo fechado, e quando o povo cantou Ele é exaltado, eu fui às lágrimas. Eu fui às lágrimas. A primeira vez que eu dei aula com o povo aqui, eu fui às lágrimas também. E nós falamos bastante isso. Tanto o pastor Ebenezer quanto o pastor Claudemir, porque a gente de fato se emocionou demais. De fato foi um sofrimento muito grande, o templo vazio. Porque o louvor sozinho é bom, mas quando nós cantamos com o povo de Deus é muito melhor. É muito gratificante. E nós ouvimos e nós louvamos a Deus com o conjunto Sal da Terra, nós louvamos a Deus junto com o coral, com os outros conjuntos, com os quartetos. Como é bom! Como é bom! O Senhor enfatiza o lugar onde esses 7.000 estavam. A palavra, você não está sozinho, no texto que nós lemos, foi para Elias. E os 7.000 estavam em Israel, na terra de Elias. O que isso nos mostra? Antes, deixa eu fazer uma ressalva. Nós amamos os irmãos de outras igrejas. Nós temos comunhão com outras igrejas. Nós temos, e isso é necessário, importante, bom e necessário. Nós não podemos nos isolar, de jeito nenhum, nunca. Mas o Espírito Santo me conduziu para uma verdade sobre os 7.000 na terra de Israel e não na terra de Judá. O Senhor Deus não foi genérico, o Senhor Deus foi específico com Elias. Na sua terra tem 7.000 que não se dobraram. Fazendo uma analogia com este texto, eu encontro aqui na minha terra, primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar, pessoas que lutam as minhas lutas, pessoas que adoram a Deus junto comigo, pessoas que louvam a Deus junto comigo. Esta é a minha igreja, esta é a minha terra, essa é a igreja que eu amo. Essa é a igreja que nós devemos amar. Por quê? Porque quando nós precisamos, aqui é o povo em que em primeira análise nós devemos contar. Sim, irmãos de outras igrejas oraram por mim, mas muito mais os da minha igreja, os da minha terra. Meus irmãos, nós devemos amar a nossa igreja, nós devemos ter um compromisso com a nossa igreja, nós devemos. Os cidadianos devem amar a sua igreja, devem se comprometer com ela.
porque é aqui onde estão os nossos 7.000. É aqui onde nós nos vemos toda a semana. É aqui que nós pedimos oração. É aqui que Deus fala conosco em cultos. É aqui. Essa igreja é de Jesus Cristo. E existe porque Jesus sabia que nós estaríamos aqui. Então, amemos a nossa igreja. Quero terminar lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.